Olá, boa tarde. Estamos chegando para mais uma live, para mais um estudo. Você que chega conosco, bem-vindo, bem-vinda. Estamos aguardando para darmos início a esta sequência de formação do nosso Diretório para a Catequese. Então, bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando, já vai digitando a paróquia que você está acompanhando, da cidade que você nos acompanha hoje à tarde, que seja para nós mais uma oportunidade de formação. Bem-vindo, bem-vinda, e estamos para iniciar a nossa formação do Diretório para a Catequese. A nossa curiosidade sempre é entender se o diretório que estamos apresentando, ele tem ajudado, né? Ao menos você a refletir, a pensar o seu ministério de catequese, aí onde você reside. Você já conseguiria, por acaso, deixar um depoimento de como o diretório tem lhe ajudado, ou das possibilidades de usar o diretório na sua paróquia? Se você tiver um depoimento, deixe para nós aqui. A gente gostará de ler, né, para o pessoal também ter motivações para o nosso ministério. Então, desde já, boas-vindas, uma boa tarde, e que o Espírito de Deus nos conduza em mais esta tarde de estudos sobre o nosso diretório. Você deve tê-lo por aí, o diretório. É com ele que nós queremos caminhar. A Diocese tem oferecido para você o resumo, então você pode escrever para o centro de formação e solicitar o resumo que a gente tem elaborado do nosso diretório. E aí a gente vai caminhando com o diretório, com o resumo e também com as projeções que nós preparamos. Então, se você puder, compartilhe este perfil, essa live, para mais algum colega, né? Marque aí seus amigos catequistas, compartilhe esse momento de formação. E, de novo, a gente pede, se você já tem um depoimento, se você tem alguma inspiração sobre como tem sido o estudo do diretório, deixe aqui para a gente o seu comentário de como o diretório está lhe ajudando, ao menos na reflexão, poderia ser, né? Como tem feito refletir, e a gente depois pode ler para vocês, tá bem? Um pouco do nosso material. A gente convida você para rezar conosco, para que esta tarde seja conduzida pelo Espírito da vida, pelo Espírito Criador, este Espírito criativo, né? Que nos anima na missão. Rezemos juntos e juntas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. E nós vamos continuar o estudo hoje do Diretório para a Catequese. Tem sido, né, nosso companheiro de viagem, e aí refletir as inspirações dele para a nossa vida e o nosso ministério. Para você que nos acompanha, muito obrigado, viu, pela presença, por ter
compartilhado os seus sábados à tarde conosco, né? Você pode procurar o seu diretório no número 64 e a gente vai revisitar, né? Terminar o capítulo 1º, tá bem? E terminando o capítulo, a parte 1ª, nós vamos avançar na parte 2 hoje também. Nós paramos no número 64. Você pode procurar o seu diretório. Nós estamos falando da identidade da catequese. E no último sábado falamos dessa formação que é o próprio ministério, né? Nós precisamos ser formados para o exercício do ministério e a nossa catequese, mais do que para o exercício ou para receber os sacramentos, a nossa catequese está para a formação do discipulado, né? Essa capacitação de pessoas, você e eu, capacitação nossa para seguir Jesus Cristo, né? Então, o que nós fazemos com a fé? A gente poderia perguntar. O que nós estamos fazendo com a fé que recebemos da igreja? O que nós estamos fazendo com este dom, né, recebido do Espírito Santo? E a primeira parte desse diretório conta para nós uma história de fé. Se você, lá no índice, quiser escrever isso, a primeira parte do diretório é uma história de fé. Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando. Semana passada nós vimos isso. Deus se mostrou Ele próprio, deu a conhecer o seu rosto na pessoa do Filho, né? E Ele se comunica conosco como pessoa. Essa é a grande palavra da teologia. Deus se comunica conosco como pessoa. E aí, quando encontramos a pessoa de Jesus Cristo, com essa pessoa nós podemos dialogar, com essa pessoa nós podemos trocar ideias, com essa pessoa nós podemos também entrar em dúvidas, né? Questionamento. Às vezes viramos o rosto, viramos as costas, duvidamos na fé. Ou seja, a diferença da nossa religião, da nossa fé, é que nós podemos nos relacionar com Deus. Essa é a grande novidade, né? O que nós temos para anunciar ao mundo, a boa notícia nossa, é a nossa relação com Deus em forma de pessoa. Tá bem? Aí, para hoje à tarde, para bem terminarmos a nossa formação da primeira parte, eu gostaria de lembrar esse tripé que a gente viu aqui há tempos atrás sobre eu catequista, né? Quem sou eu catequista? Eu sou um testemunha de fé e guardião da memória de Deus, sou mestre e mistagogo, sou acompanhador e educador. Esses três pilares, pessoal, eles estão profundamente ligados com o pensamento do Papa Francisco. O Papa Francisco, desde 2013, tem dado muitas inspirações para a Igreja, tem dado para nós muitas novidades, mas não só essa palavra novidade. Tem nos tirado do conforto, podemos dizer assim. O Papa tem nos chamado em causa, né? Conversado ao pé do ouvido e pedido para nós refletirmos bem a mensagem que nós queremos anunciar e que rosto de Deus nós estamos anunciando. Aí eu queria perguntar para você, qual é o rosto de Deus que você anuncia? Como é que você fala de Deus
para as pessoas? Essa é a questão. Como é que você fala de Deus para as pessoas? Pense um pouquinho. No jeito que nós temos de apresentar Deus, neste jeito está tudo que nós compreendemos sobre a nossa fé. Então, o Papa pede que a gente, ao falar de Deus, que a gente também pense como a gente se relaciona com Ele. Você anuncia na catequese uma pessoa, você não anuncia na catequese uma ideia ou um código de regras. Isso precisa estar bastante entendido entre nós. Nós anunciamos na catequese a nossa liturgia, as nossas celebrações são sempre dialógicas, são sempre em conversa e não em palestra. Até mesmo a homilia é sempre uma conversa de cozinha. Desculpe a comparação. A homilia é essa conversa do pé de ouvido, de poder fazer entender. Então, o meu encontro de catequese, o seu encontro de catequese, tem esse critério de diálogo, apresentar uma pessoa. E o jeito que nós fazemos catequese revela o nosso jeito de ser catequista. Paramos, então, no número 64. Gostaria de conversar aqui um pouquinho, também, com o número 64. Se você tem o diretório, pode ir anotando, ou o resumo, certo? Veja aqui, o número 64 oferece para nós os elementos de uma catequese de, aqui, ó, inspiração catecumenal. Tá? Então, quando a gente fala de inspiração catecumenal, não é somente aplicar um novo roteiro, um novo manual de catequese, mas é entender o que o catecumenato tinha lá nos anos 100, 200, né? Anos 300 também. Ou seja, já faz mais de 1.800 anos. Muita água passou por baixo dessa ponte, não é verdade? Então, 1.800 anos atrás, as comunidades tinham um jeito de fazer catequese que hoje a gente quer recuperar. Mas olha o que diz o diretório, 64. A inspiração catecumenal da catequese não significa reproduzir ao pé da letra, mas assumir seu estilo e dinamismo formativo do catecumenato. Portanto, não é só copiar o que fazia aquela igreja, porque os tempos são outros, mas olhar para aquele modelo de catequese e recuperar o que pode hoje nos ajudar. E aí o diretório traz aqui, ó, 6 características para a gente perceber e ver se a nossa catequese de hoje está próximo disso, né? Letra A, o caráter pessoal. O caráter pessoal lembra como eu e você nos relacionamos com Jesus. O caráter pessoal é perguntar para mim e para você se a gente acredita que a nossa vida pode ser diferente. Lembra da Páscoa? A morte que foi vencida pela vida? Isso é o caráter pessoal. Como é que a gente, diante de um sofrimento, de uma tribulação, de uma pandemia como nós estamos vivendo, somos capazes de acreditar que a Páscoa existe, que nós vamos ressuscitar. Seja nessa vida, seja nestes dias, seja na próxima vida, né? Na vida eterna. Então, a inspiração catecumenal traz esse critério pessoal de relação com Jesus. Depois, o caráter iniciático. O caráter iniciático significa, assim, um passo a passo. Você já percebeu, né? A entrega de alguns símbolos, a entrega de alguns elementos, uma celebração que marca um critério de passagem. Então, isso é o iniciático, né? Nas universidades, quando aula presenciais, existem os famosos trotes, né? Para marcar o início de uma vida universitária. As despedidas de solteiro, quando hoje
né, menos usuais, mas marcam aqui uma passagem da vida de solteiro para depois a vida conjugal. Só para citar alguns caráteres iniciáticos, né? E a sociedade tem muito disso, muito disso. Na religião, na fé também tem. E não é só a religião cristã que tem isso, tá, gente? Nós temos que ter humildade de entender que as outras religiões, os outros jeitos de fé, também têm os seus caráteres iniciáticos. Talvez nós, cristãos, tenhamos perdido o nosso. E aí a gente está agora tentando recuperar. Letra C, o caráter litúrgico, ritual e simbólico. Para dizer assim, o caráter do afeto da nossa fé, né? Como é que a nossa fé conversa com os nossos sentidos, com o cheiro, com o sabor, com o olhar, né? Com o tato. Então, no nosso encontro de catequese, hoje a gente está à distância, remoto, né, pela internet, mas no nosso encontro de catequese, quando presencial, a gente não enfeita a sala. Eu não vou colocar uma flor para enfeitar. Se eu faço para enfeitar, eu não entendi que a natureza é uma fonte de catequese, que a natureza faz falar de Deus. Eu não vou levar um balde de água só para falar do batismo, para enfeitar a sala. Não. Eu tenho que entender antes que aquela água que eu vou apresentar é fonte da criação, ela é criatura de Deus, e eu vou levar a mesma água que eu bebo, né? Eu vou levar um copo de água que vamos beber, que vamos depois, ao final do encontro, até suplicar a bênção de Deus. Mas não é enfeitar, né? Os símbolos não enfeitam, os símbolos dialogam, eles são parte integrante do encontro e da celebração. Letra D, o caráter comunitário. E o caráter comunitário da letra D significa responsabilidade. A catequese, por mais que a gente entenda uma catequese só para o sacramento, e disso nós já falamos nas outras lives, né? É uma compreensão errada isso. Mas a catequese, ela desperta responsabilidades, ou precisaria despertar responsabilidades, né? E a responsabilidade a gente cumpre, a gente exerce, né? Letra E, o caráter de conversão permanente. O que significa isso? A catequese precisa ensinar ao catequista, em primeiro lugar, sempre, né? Ao catequista, aos catequizandos, às pessoas envolvidas, que é sempre necessário mudar de vida. A gente se confessa, mas na semana seguinte está praticando o mesmo pecadinho de estimação. Por quê? Né? Então, não é que a conversão tenha acontecido de fato. Ou seja, a catequese tem falhado nessa dimensão de que eu vou procurar o sacramento da confissão quando eu entendo que aquele estilo de vida, de fato, não me pertence mais. Né? E aí, vejam o problema que é confessar só para fazer o sacramento, seja da crisma, seja do matrimônio, seja da Eucaristia. Né? Vejam esse pedágio, vamos dizer assim. Né? Então, essa proposta de revisitar essa dimensão da conversão permanente. Né? Falar de conversão é necessário e, além de falar, praticar, né? Mudar de vida. E a letra F, o caráter de progressividade. O que é isso? A fé nos coloca para frente. Né? Lembram da passagem do Evangelho da pessoa que põe a mão no arado e olha para trás? Né? Esse não é digno do reino, diz Jesus. A fé nos coloca para frente. Se você fizesse um filme da sua vida agora, veja os momentos em que, por causa da fé, você poderia estar estacionado, com dúvida, mas por causa da fé, fomos para frente, saímos da estagnação e fizemos algo novo. Então, essa possibilidade de ir para frente é o que a gente precisa dar para as pessoas. Não guardar, né? Lembram da parábola do domingo passado dos talentos?
A fé a gente não enterra, a gente não guarda só para nós, a gente empenha, né? A gente aplica, né? Do 64, procure o número 74 aí, por favor, no diretório ou no resumo. E o que nós temos aqui? Como que a catequese se relaciona com a vida? Tá? Como que a catequese se relaciona com o dia a dia? E aí o que nós temos? A catequese vai se relacionar com o dia a dia nessa tríplice dimensão que é Sagrada Escritura, liturgia e caridade. O que acontece aqui? A catequese, ela parte da Sagrada Escritura, ela se faz a partir da Sagrada Escritura, né? A catequese celebra a vida, a gente não celebra para lá, né, fora de nós, mas a gente celebra com o corpo todo, sempre, né, envolvido na celebração. E aí a catequese, no terceiro aspecto, faz praticar, né? A catequese é essa manufatura, que a gente pega as coisas na mão e torna essa coisa uma realidade nova. Então, onde é que nós estamos, né? De que maneira nós estamos conjugando os três munos do batismo? E o diretório é muito, assim, bom é porque é um texto da igreja, né? Mas o diretório é inovador já no primeiro número, isso nós vimos lá na primeira tarde de formação. No primeiro número, o diretório já falou dessa relação dos três munos do batismo. Palavra de Deus, liturgia e caridade. Né? Recuperar esse tripé da nossa fé é algo urgente. Né? Eu fazer a minha catequese sempre a partir da palavra de Deus. Né? Ou seja, a palavra de Deus orienta, ela me dá um norte. E aí, a catequese, que é toda ela litúrgica, eu começo o meu encontro de catequese, né, fazendo uma saudação litúrgica, desejando a paz, desejando a presença da Santíssima Trindade, né? E a liturgia, ela é sempre dialógica, então o meu encontro tem a parte que os catequizandos falam, que os catequizandos expõem, a gente reza juntos, né? A gente canta um refrãozinho ou outro, para que a gente envolva os participantes. E aí a catequese, no terceiro pilar, diz o quê? Agora você vai para casa e você vai praticar. Né? Então, no número 74, é assim um número que daria uma escola de formação para qualquer diocese. Recuperar o tríplice munus do batismo na nossa catequese. Né? Que a palavra de Deus seja, de fato, esse farol, né? Esse lugar da onde a catequese quer colocar os seus pés e trilhar. Né? Que a gente tem risco, às vezes, de fazer uma catequese só doutrinária, só vivencial, ou somente, puramente bíblica, para contar a história de pessoas, de personagens, né? E não. O próprio diretório, nos números que seguem do 74, vai dizer da necessária harmonia nesses conteúdos, e depois disso, né, eu sabendo que a palavra tem primazia, eu também celebro e eu também pratico. Né? Se você tem alguma dúvida desse tríplice munus, deixa aqui a pergunta nos comentários para a gente poder ajudar você também. Se você nunca ouviu tríplice munus, né, ou não sabe o que eles são, comenta aqui, por favor, se tem alguma dúvida, e quem sabe a gente pode depois retornar nisso aqui no final da tarde. Bem? Agora, nós vamos avançando do 74, nós temos aqui o número 82. O que nós temos aqui? Né? Depois que eu sei que a catequese tem três, né, pilares, né, ela se assenta em três grandes vertentes: Sagrada Escritura, liturgia e o amor-caridade, nós vamos ver aqui como é que o meu encontro de catequese, né? A gente podia dizer assim, como é que o meu encontro de catequese vai alcançar isso que o diretório está propondo? Aí o número 82 dá uma pista, diz assim: a catequese também educa
a atitudes que as celebrações da igreja exigem. Percebam que o diretório fala de uma catequese toda ela vivencial, de uma catequese celebrativa, né? E aí, o que diz aqui? A alegria do caráter festivo das celebrações. O nosso encontro precisa ter um caráter alegre, né? Diante da pandemia, diante de tantas incertezas, que cada encontro de catequese seja, de fato, um momento de alegria, né? Depois, o sentido comunitário. Se tem uma palavra desse diretório, é o sentido comunitário da catequese, né? O que é o sentido comunitário? O sentido comunitário é, se alguém faltou, por exemplo, não é culpar, mas assim, como é que o nosso grupo de fato se preocupa com aquela pessoa que faltou? Quando alguém falta na catequese, o nosso corpo, o nosso grupo não está completo, né? Quando algum órgão do nosso corpo não está nas suas melhores fases, né? Não está bem sadio, nós ficamos, né, um pouco doentes, a gente vê sinais no corpo, né? Então, o sentido comunitário da fé é sempre prezar pela integração, né, pela participação, a responsabilidade de todos. Depois, a escuta atenta da palavra de Deus. O nosso encontro de catequese precisa ter aquele momento, respiremos agora, vamos respirar, vamos acolher a palavra, uma mantra para acolher, um refrão orante que todo mundo conheça, né? Aquele momento de interiorização. E que o catequista não queira logo explicar, né? Só acabou de dizer palavra do Senhor, já diga, olha, esse texto diz isso. Não, calma, né? Vamos deixar a palavra ressoar, vamos fazer uns minutos de silêncio, deixar que o Espírito Santo conduza, né? Que ele faça a parte dele, né? Ainda, a oração confiante, o momento das preces da nossa missa, né? O momento da oração confiante. Que o nosso encontro de catequese tenham preces espontâneas. Às vezes é no começo, às vezes é no final, né? O louvor e a ação de graças e as sensibilidades aos símbolos e sinais. De novo aqui, gente, símbolos e sinais não é para enfeitar a sala de catequese, viu? Símbolos e sinais sempre são para fazer a nossa catequese participar, né? Que a nossa catequese integre toda a criação. A liturgia da igreja também é assim, né? Toda a criação reza conosco, toda a criação eleva a Deus o seu louvor. Tá? Então, o número 82, olhando bem de perto, é o quê? É uma dica do diretório de como eu posso elaborar o meu encontro de catequese, né? Começa pela alegria, ele se preocupa pela presença de todos, nós ouvimos a palavra de Deus, nós fazemos preces, nós comentamos a palavra, nós louvamos, nós rendemos graças, e durante o encontro todo nós temos símbolos desde o começo, né? Se o encontro vai ser, sei lá, sobre Maria, que a gente tem ali flores, né, de diversas formas, diversas cores para representar os tantos títulos de Maria, só um exemplo aleatório, né? E aí a gente pode, desde o comecinho do encontro, fazer catequese com os símbolos e com os sinais. Né? Número 83, seguindo. A catequese tem a missão de fazer ressoar no coração de cada cristão o chamado a viver uma vida nova. Aqui, muito cuidado para a gente não ser aquele catequista que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Nossa catequese precisa ser coerente. Tem que ser uma catequese profética, a palavra de Deus diz isso, que anuncia o caminho a seguir, mas é uma catequese também que a gente tem que ser coerente, né? Nós todos conseguimos chegar até certo ponto sozinhos e depois é o Espírito Santo que nos guia, né? Então, essa
Vida nova é um chamado diário, né? Que o Espírito sempre nos chama, nos provoca a fazer. Nesse sentido, a catequese educa ao seguimento do Senhor, segundo as disposições descritas nas bem-aventuranças. Gente, nós conseguimos ensinar sempre muito bem os 10 mandamentos, não é mesmo? Os 10 mandamentos para a gente é fácil de dizer, mas se eles estiverem na ordem, né? Tira os 10 mandamentos da ordem e pede para falar agora as bem-aventuranças. Quantas que a gente consegue dizer? E aí, de novo, o diretório dando essa dica para a gente. Se eu quero falar, olhem aqui, ó. Se eu quero falar de uma educação moral, e daí não é moralismo, tá bem? Não é apontar o erro do outro, não é disso que a gente fala na fé. Educação moral é por onde a gente pauta as nossas escolhas, tá certo? Por onde que eu estou tendo critérios para fazer escolhas. E aí a nossa moral é sempre o evangelho. A nossa moral são as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças está o código de ética de Jesus Cristo, né? Então, se a gente sabe muito bem os 10 mandamentos, a gente precisa ainda converter o nosso coração e o nosso cérebro para que aprendamos também as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os... E aí a gente para por aí, né? Saber as bem-aventuranças com o coração de cor, não é? Isso é necessário, tá? Aí diz 85 para completar o 83. A educação moral na catequese, portanto, sempre se pratica em uma perspectiva vocacional, olhando primeiramente para a vida como primeira e fundamental vocação. A dimensão vocacional não é só aquela sobre o que você vai ser quando crescer, se você vai ser religioso, religiosa, padre, né, ou leigo. Não. A perspectiva vocacional é perguntar para as pessoas se de fato o evangelho é o critério de escolha das vidas das pessoas. Quando é que a gente coloca em primeiro lugar o mesmo sentimento de Jesus, a mesma vontade de Jesus, né? Quando é que a gente coloca em primeiro lugar esse código de ética chamado bem-aventuranças, tá? Porque senão, de novo, a gente cai naquilo. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso é um grande contra-testemunho, né? Então, daqui, desses números, educação moral não é moralismo. Tá? Por favor, educação moral não é moralismo. A nossa sociedade hoje, num instante, consegue desmoralizar as pessoas, né? Larga uma fake news no WhatsApp e lá se foi a moral da pessoa. Não, não é isso, tá, gente? Educação moral, vocês viram com o professor Altieri sobre a doutrina social da igreja. Educação moral é a gente pautar a nossa vida de acordo com o Evangelho. Tá? E o resumo do Evangelho, além de ser o Pai Nosso, são as bem-aventuranças. Vamos dar mais atenção para elas na nossa vida, né? Continuando, o número 89. O que diz aqui? A catequese com relação à educação na vida comunitária tem, portanto, a missão de desenvolver um senso de pertencimento à igreja. O que significa isso? A gente pertence. A gente se pertence. Você tem um grupo de catequista que você pertence. Você tem uma igreja para pertencer. Você pertence a uma família. E outras pessoas pertencem à sua família. Como é que está o nosso sentimento de pertença? Vejam, a história da nossa fé, a história do povo de Deus, do povo eleito lá atrás, é marcada pela palavra aliança. O que é essa palavra aliança no Antigo Testamento? É a gente, de fato, nutrir um sentimento de pertença a Deus, né? E aí, a nossa catequese não pode ser uma catequese que escolhe os favoritos, escolhe aqueles que são, aos nossos olhos, aos olhos humanos, melhores, né?
Sempre ter em mente que Jesus disse, né, Evangelho de Mateus, eu vim para os que precisam de médico, né? Os que estão curados, esses não precisam do médico. Ou seja, quando a gente se acha são, quando a gente já se acha com saúde, a gente já, por tabela, a gente já está dizendo que a gente não precisa de Deus. E quando isso ocorre, é aqui que precisa entrar o Espírito Santo para dar uma mexida, né, na nossa vida. Essa mexida é sempre uma mexida sobre o pertencimento. A gente se pertence na fé, né? E esse pertencimento precisa ser recuperado. Quem é que é da minha igreja comigo? Né? Quem é que é da minha fé? Quem é que está no meu grupo de catequista e que eu preciso cuidar, zelar? Né? Do 89 ao 94. Tudo isso, né, tudo que nós falamos aqui, a igreja, ela fala de 3 instituições. A Sagrada Escritura, né, todo o universo que explica a nossa fé, a Bíblia, os escritos da igreja e tudo mais. A tradição, né, tradição que é esse depósito da nossa fé, esse depósito que nós temos lá atrás, né, de tudo que foi explicado sobre a revelação divina, sobre a nossa fé trazida desde, né, dos primeiros pais e mães na fé, dos profetas e passando pelas primeiras comunidades cristãs, e o magistério, né, os bispos, os teólogos que se reúnem em eventos, concílios, sínodos e continuam orientando a nossa fé. Então, tudo que nós vimos antes, a igreja sempre ouve, né, a igreja sempre se debruça ao que diz aqui, a Escritura, a tradição e o magistério. Portanto, diz o diretório, esses 3 estão intimamente unidos e nenhum deles existe sem os outros. Juntos, eles contribuem efetivamente, cada um à sua maneira, para a salvação da pessoa humana. A catequese é, entre outras coisas, uma mediação dos pronunciamentos do magistério. Ou seja, a igreja tem uma verdade de fé e nós, na catequese, traduzimos essa mensagem, né? Nós fazemos essa mensagem ser conhecida. Eu não sei, gente, se vocês aqui têm alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar, por favor, deixe aí os comentários, tá? Sobre a Escritura, por exemplo, a Bíblia, os outros textos sagrados, né? Que a gente não tem na Bíblia, mas a igreja olha, né? A igreja olha para esses outros textos que, por exemplo, são considerados apócrifos, e a gente vê ali, né, possibilidades de orientar a nossa fé, de entender por onde Deus vai se revelando, né, como instrumento de estudo, tradição, os textos, né, dos padres da igreja da época da patrística, e depois tudo que a gente tem, né, dos santos e santas de Deus que vão orientando a nossa fé. Depois, a gente tem o magistério, que é a igreja atual escrevendo, nos orientando e conduzindo a nossa igreja hoje em dia. Tá? Qualquer dúvida, vocês, por favor, vão escrevendo aqui nos comentários e a gente pode explicar mais, tá bom? Maristela já deixou lá no comecinho da live, né? Anunciar uma pessoa misericordiosa que ama e acolhe a todos. Esse é o fruto do nosso anúncio, né? Isso é aquilo que precisa estar a todo momento na nossa boca para que as pessoas entendam em qual Deus a gente acredita, né, Maristela? Obrigado pela participação, viu? E aí a gente avança aqui sobre o nosso diretório, partindo do tripé Escritura, Tradição e Magistério, agora, como organizar a catequese, né? Aí vejam aqui. A exigência de um itinerário mistagógico, essa palavra aqui, né, a gente está aprendendo ainda o que ela significa e também como fazer a tal mistagogia, mas o itinerário mistagógico é aquele que vai além do conteúdo,
né? Vai além do aprender pelo aprender. Se vocês lembrarem um pouquinho, as nossas avós foram para o tempo da doutrina, né? Doutrina, sabiam tudo. Fazia a pergunta, logo vinha a resposta. Mas para nós, para nossa geração, né, para os nossos catequizandos que dependem da imagem, né? O pessoal está sempre no Instagram da vida, no Facebook, olhando imagens, compartilhando imagens. Ou seja, nós, na fé, precisamos aprender outros instrumentos, né? Por isso, um itinerário mistagógico, que contempla o quê? O conteúdo da fé, o que precisa ser aprendido, mas além do aprendido, precisa ser vivido, né? Então, o itinerário mistagógico tem por base essa estrutura fundamental da experiência cristã. Que experiência é essa, gente? A experiência com Jesus, a experiência com o Cristo ressuscitado, tá? Da qual emergem 3 elementos essenciais. Então, o itinerário, né, os nossos manuais por onde a gente faz a catequese, vejam aqui, 3 elementos essenciais. Os nossos itinerários precisam interpretar os ritos à luz dos eventos salvíficos, né? E o nosso maior evento salvífico qual é? Paixão, morte e ressurreição de Jesus, o mistério pascal, né? Portanto, vocês percebam, em toda a celebração de sacramento, dos 7 sacramentos, sempre se atualiza, né, se faz referência ao mistério pascal de Jesus. A Eucaristia, a celebração eucarística, é de fato, né, essa presença, né, por excelência de Jesus, de novo sendo ofertado, né, ali na memória da nossa fé, ele vivo e presente no momento da celebração eucarística. Além da interpretação dos ritos, letra B, a introdução aos sentidos dos sinais litúrgicos, né? Um sinal da cruz bem feito, né? O sinal da cruz que é bem feito no corpo, com os seus gestos. Depois dos gestos também, o gesto da imposição das mãos, quando a gente vai abençoar, né? Outros gestos tantos que a gente faz, a genuflexão, né? Por que se faz e como se faz, o gesto de ficar, a prostração, por que se faz. Então, cada gesto tem um momento e tem um dia, se for o caso, né? Isso precisa ser bem explicado. E a letra C, a apresentação do significado dos ritos para a vida cristã em todas as suas dimensões, né? Ficar de pé, ficar sentado, estender a mão, tudo isso a gente faz ao longo do dia, mas na liturgia tem um significado especial, né? E como é que a gente pode, então, apresentar isso? O nosso itinerário, ou seja, o nosso encontro, né? A sequência de encontros precisa prezar por esse itinerário, ou por essa ligação que a mistagogia faz, tá? Aqui, de novo, depois do número 98, a gente traz o número 110, tá? Número 110 e o 113, que é aquele tripé, também que a gente começou no primeiro dia a falar, e agora eu queria que vocês olhassem aí rapidinho no diretório um pouco sobre o número 110 e o 113. O que nós temos aqui, gente? É o resumo do que o Papa Francisco pensa sobre o catequista. Nós já falamos muito do Papa Francisco aqui também nas outras lives. Agora, olhando para esses 3 pilares que você tem aqui, e aí junto com o número 113 do diretório, vejam, olha só a perspectiva que o Papa Francisco tem para a pessoa do catequista. Primeiro, catequista, testemunha da fé e guardião da memória de Deus. O que é isso? O Papa explicou isso em 2016, no encontro que teve, não 2016, em 2013, em setembro de 2013, quando teve um encontro internacional de catequistas em Roma.
O Papa, na intervenção que ele fez durante esse encontro, um encontro de 3 dias, ele fez uma alocução, né, fez uma catequese, e aí ele usou muito essa frase: catequista é o guardião da memória de Deus. Né? Do que a gente se recorda ao final das coisas? Como é que a gente guarda a memória de Deus? Será que os nossos catequizandos têm o quê na cabeça sobre Deus? Né? A gente às vezes diz: não faz barulho, o padre está vendo. Não faz barulho, Deus está vendo. Ou seja, essas pequenas intervenções vão montando na cabeça dos catequizandos uma imagem de Deus. Né? E aí a gente precisa purificar um pouco isso. Se está fazendo barulho, Deus está vendo e que bom, né? É um sinal de vida, mas não como repreensão, tá certo? A coluna do meio, o catequista mestre e mistagogo, é o que o Papa Francisco escreveu na Evangelii Gaudium, né? Lá nos números 260, um pouco antes, 240, o Papa escreve sobre a catequese querigmática e a catequese mistagógica. Ali já temos ótimos textos para fazer, bons estudos. Né? E aqui o diretório trouxe no número 113 esse resumo, e, portanto, o número 113 eu considero um número muito caro para nós catequistas. Um número que faz um resumo, ele é denso e abre muitas perspectivas para a nossa vocação. Né? E aí a letra C, catequista é acompanhador e educador. Essas duas palavrinhas o Papa escreveu na carta que ele lançou aos jovens depois do sínodo para a juventude na Cristo Vivit. Lá nessa carta, o Papa escreveu sobre essa função do acompanhador. Tá? E se você puder, leia Cristo Vivit a hora que, né, momento de folga que você tiver. Faça um retiro com essa carta agora pelo tempo do Natal, se você tiver condições e disponibilidade. E entenda o que o Papa escreve sobre acompanhar a fé. Tá? Então, nós temos aqui, no número 113, aquilo que o Papa oferece para ser catequista nos tempos de hoje. Muito, muito importante nós gastarmos tempos num outro momento, né? Talvez uma live só sobre o número 113, para a gente entrar com tudo no que o diretório pede do catequista. Tá? Então, deixo aqui a provocação para que a gente entenda um pouco essa função, não função, mas o papel, o perfil do catequista. E aí os números seguintes, ali, do 114 para baixo, do diretório, todas essas figuras aqui, gente, ó. O bispo em primeiro lugar sempre, o presbítero, diácono, os consagrados, leigos e a família, né? A família no geral. Todas essas figuras, pessoas aqui, são consideradas catequistas e precisam também passar por este ressignificado que a gente tem aqui, né? Todo bispo, todo presbítero, né? Todo diácono, leigo, consagrado, e a família é sempre o lugar da memória de Deus. Todos estes são também mestres e todos estes acompanham, né? O bonito é que o diretório não fala, tem que ter o catequista da primeira comunhão ou o catequista da crisma para acompanhar. Não. O diretório é muito enfático. A comunidade é catequista e cada ministério desse, portanto, é também guardião, é também mistagogo, é também acompanhador. Né? Então, é assim que a gente fecha esse bloco, que vai, pelo menos, até o número 129. Tá? Só com esse gráfico, porque desejo que você leia com muita atenção para que as palavras que tem ali explicando, aos pouquinhos também entrem em nós. Tá? Mas aqui é um resumo. Né? Qual é o perfil do catequista? Antes de a gente olhar
perfil do catequista é solteiro, é divorciado, é alto, é baixo, né? É idoso, é jovem. Não. Olhe só como o diretório nos coloca, né? Nos pressiona, coloca a gente contra a parede para dizer assim: o catequista é toda pessoa que consegue fazer memória de Deus. O catequista é todo aquele que entende a fé e faz a fé chegar na vida, ou seja, mestre e mistagogo. E o catequista é todo aquele que se dispõe a acompanhar, né? A gente tem aí crismas, às vezes, de 300, 500 adolescentes. Como é que a gente consegue acompanhar 500 adolescentes ao mesmo tempo? Como? Que a gente acompanhe aqueles 500 que a gente deu o sacramento da confirmação, né? Já faz, sei lá, você que poderia dizer há quanto tempo uma cama de quase 500 adolescentes, né? E como é que a gente acompanha? A gente deu o sacramento, a responsabilidade é nossa, não é deles que porventura não vão voltar para a igreja. Quem deu o sacramento foi a igreja. Então o responsável pelo sacramento é quem? A igreja. Quem precisa acompanhar esse sacramento? A igreja. Nós temos estrutura para isso? Para acompanhar, né, quase que assim, de maneira personalizada, esses catequizandos que receberam o sacramento? Não sei. Né? Nós temos propostas? Não sei também. Então, a responsabilidade, né, é da igreja, de entregar a fé, cultivar a fé, e quando entregar o sacramento, acompanhar o sacramento. Né? Cíntia, adorei a ideia de aprofundar o número 113. Então, quem sabe, né? Vamos levar a ideia para frente e a gente pode fazer, como eu disse, esse tripé pode ser um grande retiro, né? Pode ser um grande retiro pessoal, né? De a gente ser memória, de a gente ser mistagogo, de a gente ser acompanhador, ou pode ser um estudo, né? São perspectivas diferentes. A Maria também escreveu: gosto dessa abordagem e experiência com o encontro pessoal com Jesus e viver o tempo litúrgico de forma interiorizada com os seus sinais. Sim, né? Por exemplo, Maria, obrigado por lembrar. Hoje a gente está encerrando, hoje e amanhã, estamos encerrando o ano litúrgico, né, com o Cristo Rei. E a gente vai entrar, então, no próximo domingo, no Advento. O que nós temos para preparar o Advento? A coroa. Né? Mas não acender as 4 velas num final de semana só. Né? Essa dinâmica da espera, domingo após domingo, né? E uma coroa que são feitas de 4 velas roxas, porque o advento tem como cor o roxo. Né? Outras abordagens colocam as velas coloridas, mas não é o sentido mais original, e também para mostrar visualmente que nós estamos num tempo de recolhimento, né? O roxo tem isso, recolhimento. Né? Então, a gente tem muitos sinais, como disse a Maristela ali, né, Maristela? Nossa igreja é rica em gestos, símbolos e ritos. Precisamos entendê-los. Né? Fica o desafio. Né? Maria e Maristela, obrigado pela contribuição, pela participação, e é isso. A nossa fé, que tem muitos símbolos, precisa agora colocá-los, externá-los, né? A guirlanda nas portas, né? Assim como a gente fez no Domingo de Ramos, que a gente fixou os ramos nas janelas por causa da pandemia, também agora podemos colocar as luzes do Natal, a estrela, que é um grande símbolo bíblico, né, da presença de Deus. Podemos ser criativos. E toda vez que alguém perguntar por que fizemos isso, nós vamos dizer: por causa dos sinais da nossa fé. Né? Já é uma oportunidade de catequese. Continuando o nosso diretório, desculpe aqui que me delonguei, vamos ao que a gente está chamando ainda na primeira parte da formação do catequista. Tá? Aqui em cima nós vimos o perfil, né? Guardião, mistagogo, acompanhador. E agora sobre a formação do catequista. O que o diretório fala sobre a formação do catequista? Número 131, você pode acompanhar aí no diretório. A formação do catequista é um processo permanente que ajuda
Os batizados. Gente, olha essa palavra aqui. Os batizados. Então, todo catequista é catequista de pessoas que assumiram a fé. Nós não somos catequistas do sacramento. Isso é muito importante. Tá? É importante a gente separar esse nosso ministério que está para a fé. Nós somos catequistas de pessoas que têm fé. Nós não somos catequistas de sacramento. Isso a gente precisa assimilar. Tá? Então, a formação minha e sua de catequista é um processo permanente que ajuda as pessoas que têm fé, os batizados, a tomar forma, ou seja, revelar sua identidade mais profunda, que é de filhos de Deus, em relação de profunda comunhão com os irmãos. Então, 2 critérios aqui da nossa formação. Tudo que nós precisamos, tudo que nós sabemos, tudo que nós aprendemos, toda a nossa formação é para 2 coisas inicialmente. Para que as pessoas se sintam filhos e filhas de Deus. Aqui. 2 coisas. Para que as pessoas se sintam filhos e filhas de Deus. E para que as pessoas vivam como irmãos e irmãs. E aí a gente se pergunta, o que nós estamos aprendendo hoje? De que modo nós podemos colocar na prática para que quem conviver conosco se entenda filhos e filhas de Deus e com eles nós vivamos como irmãos. É para isso que a gente se forma, é para isso que a gente faz formação, que a gente faz live, que a gente faz estudo. Tá bem? O lugar, por excelência, da formação de catequistas, olha o que diz o diretório, não é nem o nosso bispo, nem é outro catequista, é o diretório. O lugar, por excelência, da formação de catequistas é, portanto, a comunidade cristã. É onde a gente vive, né? Na variedade de seus carismas e ministérios, como ambiente ordinário no qual se aprende e se vive a fé. Então, pense agora, por um minutinho que seja, no seu grupo de catequista. Como é que está a convivência e a interação de você e o seu grupo de catequista? A nossa relação com o grupo de catequista é a nossa relação de fiéis com a igreja. Certo? Então, a nossa relação é sempre de filhos e filhas de Deus vivendo como irmãos. E aí, olhando para o grupo de catequistas, olhando para essa pequena parcela de povo de Deus, ali já aparece a nossa disposição, a nossa responsabilidade com a igreja. Tá? Então, a comunidade é o nosso lugar de formação. Né? Uma vez que é necessário formar catequistas para a evangelização no mundo atual, será necessário harmonizar com sabedoria a devida atenção para com as pessoas e as verdades da fé. Mais especificamente, consideram-se alguns critérios. Ou seja, o público que está na catequese hoje é diferente do público que estava na catequese 100 anos atrás, 50 anos atrás. Por isso é necessário que a gente faça formação. Né? E quais são os critérios da formação hoje? Vamos ver aqui, ó. Espiritualidade missionária e evangelizadora. Né? A nossa formação precisa ser de cunho missionário. O que significa isso? A formação que a gente recebe precisa estar sempre na perspectiva do outro, né? Na perspectiva da comunicação, na perspectiva de ir na direção de outra pessoa. Você não está recebendo uma formação para você ficar obeso do saber. Entende? A nossa formação é sempre para ser gastada, usada em relação aos outros. Né? Letra B. Catequese como formação integral. Gente, isso aqui é muito importante vocês assinalarem aí. Tá? A catequese não é para o sacramento.
A catequese é para eu viver uma vida de acordo com o Evangelho. Portanto, catequese não tem tempo para acabar. Vocês precisam questionar o bispo, os padres responsáveis da catequese na diocese, né? Vocês precisam questionar e dizer assim, ó, bispo, nós queremos uma catequese continuada, nós não queremos só aquela catequese para os sacramentos, ok? E aí a gente não tem isso muito pronto, porque a gente sempre fez catequese para o sacramento. Significa o quê? Nós temos que reinventar e saber oferecer catequeses para a formação integral. Depois, uma catequese com estilo de acompanhamento. É o que falávamos há pouco, né? A gente dá sacramento para muita gente, só que a igreja não está acompanhando. Igual o sacramento do matrimônio, né? A gente celebra, a gente sabe que marido e mulher unidos são uma só carne, e a gente quase que diz por tabela, né? Desculpem aqui a expressão. A gente quase que diz por tabela. Vocês agora vão para casa, só não separem, né? Só não pode separar. Porque se for para separar, a gente não tem pessoas para ajudar vocês nas crises. É quase que isso, né? A gente diz, estão casados, mas não separem, né? Por quê? Eu dei o sacramento do matrimônio, mas eu preciso dar também o quê? Suporte para todos os momentos da vida do casal. Né? E aonde que eu tenho uma portinha lá na igreja dizendo, entre aqui você que está com dificuldades no relacionamento. Isso a gente precisa pensar. Letra D, coerência entre os estilos formativos. Né? Estilos aqui significa, nós vimos isso no final da live da semana passada, né? Significa, se for para pessoas adultas e jovens sem o batismo, é um estilo de catequese. Se eu estou falando com idosos, né, que talvez migraram de outra fé, ou que querem revitalizar a sua fé, é um outro estilo formativo. Então, coerência. Eu não posso pegar o mesmo livro e aplicar para todas as pessoas, né, falando assim de maneira bem sintética. Letra E, perspectiva da dotibilitas. O que é isso aqui? A nossa docilidade ao Espírito Santo, a nossa abertura ao Espírito Santo, tá? E talvez no resumo você leia autoafirmação, mas o original do texto, eu fui consultar depois, é autoformação. Toda vez que a gente se abre ao Espírito, a gente percebe a necessidade de sempre estar em formação, né? Não sei vocês, mas aqui em Florianópolis, às vezes a gente pega alguns catequistas que dizem, eu já sei tudo o que é para ensinar, né? E aí, esse eu já sei tudo do que é para ensinar, né, às vezes é uma incoerência, porque a conversão na fé nunca está pronta, né? A conversão na fé é sempre um momento que a gente precisa avançar, né? A gente precisa assumir. Por último, o que nós temos aqui? Letra F. Dinâmica do laboratório no contexto de grupo como prática formativa na qual a fé se aprende fazendo. Vejam, a fé se aprende fazendo. A fé se aprende tendo fé. É um exercício diário, né? É um exercício diário. E a gente vai fechar a primeira parte aqui, ó, com o número 144. Por essa razão, é necessário que o catequista conheça. Conheça o quê? As grandes etapas da história da salvação. Que etapas são essas, gente? A etapa da criação, que a gente vê resumido aonde? Na história de Gênesis 1 e 2. Mas Gênesis 1 e 2 não é só um capítulo do Gênesis. Ele está resumido em 2 capítulos, um processo maior, que é o processo da criação. E é o primeiro processo disso que está escrito aqui, história da salvação. Tá? E essa história da salvação tem criação, os patriarcas e matriarcas, as profetas e profetisas, né? O momento de chegada de Jesus Cristo, a encarnação, né? Depois a formação das comunidades cristãs,
a primeira igreja, né? A evolução da igreja, depois nós temos a patrística, a Idade Média, a igreja na modernidade, os cismas na igreja, nós temos que ver isso, né? Entender por que, que a igreja teve divisões, isso é um grande pecado da igreja, né? Que a gente vive a unidade do ecumenismo, por exemplo. Então, tudo isso nós temos que aprender, mas sempre à luz do mistério pascal de Jesus Cristo. Outro assunto necessário que a gente conheça é o quê? Os núcleos essenciais da mensagem e da experiência cristã. O símbolo, conhecer o nosso credo. A liturgia, o que nós celebramos, o que é sacramento, o que são sacramentais. Né? A vida moral e a oração. Isso aqui é o catecismo da Igreja Católica. Né? Os principais elementos do magistério eclesial, que significa o quê? O que nós estamos fazendo nessas tardes de novembro, que são sempre o quê? Atualizar, né? Deixar os nossos catequistas, as nossas lideranças, atualizadas com a mensagem da fé. Certo? E como diz a Maria Antônia, né? Bem isso, se não fizermos novas formações, cairemos no automático, uma catequese sem vida. É preciso aprender a ser criativo. Obrigado, Maria Antônia. E é isso mesmo. E a gente conseguiu fechar nossa tarde hoje. E a gente não vai entrar na parte 2, que já deu o nosso horário. Peço que você dê uma lida no resumo ou no diretório, tá bem? Nós faremos a parte 2 e a parte 3 na próxima semana para fechar o diretório. Vai ser mais rapidinho daí. Não vamos nos delongar tanto, tá bom? As perguntas, se que vocês quiserem, vocês podem mandar perguntas por e-mail, porque depois a Silvana pode encaminhar para a gente responde vocês. E aí peçam também a terceira parte do resumo no e-mail da Diocese, tá bom? A Silvana já deixou aí fixado o e-mail do centro e vocês podem pedir lá a terceira parte do resumo do nosso diretório, tá certo? Eu agradeço muito a presença e a paciência de vocês, passamos um pouquinho do horário, a gente pede desculpas, e a gente fechou, então, a primeira parte do diretório. É uma parte que conta a nossa história da fé e chega até nós hoje, não é? Chega até nós, dando esses critérios da nossa formação. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por vocês terem investido na formação pessoal. Isso é sempre necessário e a gente agora vai colocar esses aprendizados na prática, né? Gastar esse aprendizado com as pessoas que convivem conosco. Obrigado pela presença, um tchauzinho, até o próximo sábado. Bem, Deus nos acompanhe a todos. Tchau, tchau.